Pronto. Olá, pessoal. Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, hoje, numa websérie falando sobre campanha de rematrícula. Ainda tem tempo de realizar o plano de fidelização estratégico. Conosco hoje, aqui no canal da Soluções Sofia, a Andresa Morelli e a Débora Miron. Olá, meninas. E aí, como vocês estão? Tudo bem, Gustavo? Boa noite para todos vocês que estão assistindo a gente. Obrigada pelo convite. A gente espera trazer bastante ideia bacana aqui, alguns pontos aí para a gente refletir aí nessa campanha de rematrícula, Gustavo. Tudo bem. E tá tudo bem, Andresa? Boa noite a todos, tudo bem por aqui? Conectados aqui, espero que a gente possa aí nessa noite, depois de um dia de trabalho, que a gente consiga se conectar aqui de fato, né? Que a gente consiga prestar atenção, porque a gente sabe que tem gente ali fazendo jantar, arrumando a roupa de amanhã dos filhos da escola, respondendo alguma coisa para a esposa, enfim, e que a vida está acontecendo, né? E que bom que as pessoas conseguem parar para estar aqui com a gente. Obrigada a todos. Por falar no horário, né, Andresa? Esse foi um pedido de alguns dos nossos parceiros. Olha, durante o dia eu não consigo acompanhar, porque eu tô lá no dia da escola e ouvindo nossos parceiros, estamos aqui nesse horário que para nós todos é novo no canal da Soluções Sofia, é a primeira vez que nós entramos fora do horário habitual, ou seja, ou de manhã ou de tarde, e espero que aqueles que nos pediram possam prestigiar esse vídeo, como todas as demais lives, vão ficar no nosso canal, então a pessoa perdeu uma parte, achou legal, falou, nossa, eu quero ver isso, fica tranquilo, daqui, assim que encerrar essa live, ela vai estar disponível no nosso canal e você pode rever. Eu queria ouvir um pouco mais da Andresa. Quem é a Andresa? Porque quem está aqui talvez não tenha conhecido ainda, eu acho pouco provável. E depois um pouco mais sobre a Débora também, por favor. Legal. Começa, Débora, eu? Sim, por favor. Vamos lá. Bem, a Andresa, do Pedro e da Gabi. A Andresa hoje trabalha na área de educação, mas vem de uma história de mercado financeiro. Trabalhei 10 anos no mercado financeiro e abandonei toda essa área, que não é tão abandonar assim, porque sempre que a gente aprende fica com a gente, né? E fui fazer pedagogia já com 40 anos, com 2 filhos, porque era o que eu queria fazer da minha vida, né? E fui fazer pedagogia na UERJ, depois fiz pós em gestão e planejamento escolar lá na UERJ, uma faculdade de pedagogia muito voltada para filosofia, fui professora de filosofia de educação infantil e fundamental anos iniciais. Depois fui para essa área de gestão, acabei sempre caindo na gestão, né? Trabalhei com um sistema de ensino, fui diretora de escola, coordenadora de escola, e hoje trabalho aí na minha empresa fazendo planejamento estratégico, né? Então, olhando para a escola como um negócio, mas um negócio que a gente cuida com muito amor, assim. E a gente cuida da educação do filho das pessoas, né? Então, eu acho que é um negócio muito raro, muito precioso, né? Então, a Andresa caminha por aí. E você, Débora? Vou me apresentar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Débora, sou fundadora da Agência Antonella, que está no mercado aí há 4 anos, né? Se especializando cada vez mais também na área da educação. Eu venho já do mercado, na verdade, de comunicação e relações públicas desde os meus 18 anos de idade, né? Hoje estou com 40. Tenho uma filha de quase 11 e estou grávida de uma segunda filha. Que bom, né? Muito bom. Um novo desafio. Um novo desafio, que isso aí a gente já está acostumado, né? Quem trabalha com educação já está acostumado. Venho do mercado, como eu falei, né, de mídia, então trabalhei muitos anos na Editora Globo, né, na parte de comunicação corporativa, governança, assessoria de imprensa, e aí tive o convite para assumir a gerência de marketing institucional da Pearson Education aqui no Brasil, onde foi que começou a minha história mesmo, diretamente com a área educacional. Tive super oportunidade também de estudar um pouco mais, né, sobre essa parte pedagógica, e sempre com um olhar muito de comunicação e de marketing, que naquela época ainda era um grande
desafio e até tinha muitos preconceitos em relação a isso, né? Hoje, com a agência, a gente faz um trabalho muito carinhoso, muito cuidadoso com as escolas e também com empresas da área educacional. Então, isso traz para a gente uma visão bastante ampla, né? Tanto das empresas que produzem, né, e oferecem serviços e produtos para as escolas, quanto também das escolas que tem aí o desafio enorme, né, de realmente garantir aí o aprendizado para as crianças e adolescentes. A Antonella, ela se especializou também faz pouco tempo, todo o nosso time estuda bastante, e quando eu falo estuda, gente, a gente sai mesmo lá do escritório, vai para dentro das escolas, visita as escolas, vive a escola, porque eu acho que esse é o nosso maior diferencial. Muito bem, muito obrigado. Sejam bem-vindas, são mulheres incríveis, que têm uma história imensa na educação, e é um prazer tê-las aqui conosco. Bom, agora vamos lá sobre a campanha de rematrícula. Qual que é a diferença entre a campanha de rematrícula e a fidelização? O que vocês podem contar desse assunto? Tem uma grande diferença aí, né, Andresa? A gente estava falando um pouco sobre isso, né? A campanha na verdade, a fidelização é um processo contínuo, né? Que ele deve acontecer durante o ano inteiro. E ele envolve uma grande questão aí, que é o maior desafio das escolas, que está totalmente relacionado à gestão escolar, porque ele vai envolver muitas frentes da escola, que aí a Andresa, especialista nisso, pode falar muito melhor do que eu. Mas a campanha de rematrícula, ela acontece num período curto, em que a gente vai colocar à prova, na verdade, todo o trabalho de fidelização que foi feito ao longo do ano. Então, a campanha de rematrícula é quando você tem que ter uma comunicação assertiva, é quando você já estudou quem é o seu público, já entendeu o que está acontecendo na sua escola, já aplicou pesquisa, enfim, a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Mas, geralmente, ela acontece num período, né? Ela não é uma campanha que acontece todos os meses e no dia a dia, né? A campanha ela precisa ter um começo, meio e fim, inclusive com metas bem definidas, objetivos bem claros também, e uma visão muito clara de onde a escola está e para onde a escola quer ir, né? Quando a gente fala dessa questão da fidelização, é uma questão que está muito, muito imbricada com a questão do relacionamento, né? Como é que é o nosso relacionamento com o nosso cliente, que é a família, que é o aluno. E uma família expandida, porque essa família a gente traz para uma avó que leva para a escola, para uma madrinha que ajuda a pagar, e dentro de um contexto de fidelização de um cliente que ele tem longevidade. Ele não é alguém que entra numa loja, compra alguma coisa e sai. Ele é um cliente que ele pode passar toda a infância e adolescência dele junto com a gente a maior parte dos seus dias, né? Então, como é que a gente fideliza esse cliente? Então, a diferença é essa, um cliente fiel, um cliente que que se relaciona com os mesmos valores, com o mesmo propósito, que aquela escola foi construída, ele é um cliente que ele vai se rematricular. Então, como é que a gente acompanha isso para quando chegar na rematrícula, a gente saber que ele vai querer continuar com a gente, né? Então, acho que a diferença está aí, né? A fidelização, ela é constante. Ela é durante a campanha de rematrícula e ela é durante o período que a campanha também não está acontecendo, né? A rematrícula, ela é uma decorrência de um trabalho de fidelização bem construído. E eu acho que vale... Desculpa te interromper, Gustavo. Imagina, por favor, fica à vontade. Reforçar também que, por isso que o entendimento de quem é seu público, ele é essencial, porque às vezes a gente vê um esforço muito grande da escola com a família somente, né? Mas ela deixa de falar com o público dela ali, principalmente nos finais do ensino médio, que tem uma grande influência na decisão, né? Inclusive se dá continuidade ali na escola ou não, e ainda considerar essa questão também da transição, né? De um segmento para o outro. Então, é um ponto super importante. A gente vê sempre uma campanha de rematrícula muito generalista. Eu acho que esse é algo em comum que a gente vê entre as escolas, mas que não deveria acontecer assim, né? E aí, ao longo aqui da conversa, a gente vai explicar um pouquinho esses pontos também, Gustavo.
Bom, então a gente pode dizer que a fidelização é um trabalho que acontece desde quando a família está procurando a escola. Vocês concordam? Porque se aquela família ela foi bem atendida durante o processo de matrícula, se o aluno foi acompanhado e a escola informada de tudo que viveu, ela está sendo fidelizada a cada dia. E o processo de rematrícula é um processo que tem começo, meio e fim. Concordam? Tem um dado que é bem interessante, assim, Gustavo, que tem a ver com o índice de rematrícula no primeiro ano em que a família está na escola. Então, eu acho que a gente já tem que ter aí um recorte de fidelização que pode ser família e estudante, e um outro recorte que é uma família de primeiro ano. Então, eu acho que a primeira coisa aí, isso nem tinha ocorrido no nosso bate-papo aí de alinhamento da conversa, Sim. Mas quando você traz isso, isso é muito relevante, assim. Quando a gente tem uma família de primeiro ano na escola, a chance dela se fidelizar é muito menor do que uma família que já cumpriu um primeiro ciclo de rematrícula. Existem dados, indicadores que mostram que o maior índice de evasão ele tem a ver com as famílias que estão no primeiro ano. Se ela já cumpriu um ciclo de rematrícula, ela provavelmente continua depois. Então, como é que a gente já pode olhar aí para isso dentro das nossas escolas? Que tipo de ações a gente fez até aqui? Hoje essa live acontece em junho de 2023, né? Então, a gente está no dia 13 de junho de 2023. A gente ainda tem chance de convidar essas famílias de primeiro ano para virem para a escola, né? Para estarem com os professores, para a gente poder escutar como é que foi essa experiência do primeiro semestre, para a gente alinhar alguma coisa que precisa ser alinhada, porque hoje, quando a gente faz campanha de matrícula nova na escola, o que a gente observa? É um tanto de informação que essa família recebe. Você tem que entrar nesse link para ver o boletim, você tem que entrar nesse link para olhar as comunicações, nesse aqui para comprar o material, esse aqui para... E chega 3 meses e a família ainda não entendeu como é que aquilo ali está funcionando. Então, muitas vezes, a jornada desse usuário, como a gente chama, quando a gente fala de CX, aí, de Customer Experience, ela cria uma fricção no processo de entrada. E se a gente não chamar especificamente essas famílias para conversar, a gente pode ter um problema na hora da fidelização dessa família. Essa experiência, na hora da rematrícula, essa experiência não está bacana. Então, eu acho que normalmente já põe na agenda assim, no ano que vem já chama depois de um mês de aula. Passou 3 semanas de aula, já manda um bilhetinho falando, a gente quer ouvir vocês, pode ser por segmento, pode ser por série, vem aqui tomar um café, conhecer melhor a nossa coordenação, estreitar esse relacionamento. Porque naquele momento que a família quer estreitar o relacionamento com quem está dentro da escola, né? Se a gente não fez isso até aqui, dá tempo de fazer. Vamos convidar para fechar esse primeiro semestre com o objetivo de estreitar essa relação. Né? Então, eu acho que tem uma diferença grande aí. E depois que a família passou um ano com a gente, ela já entendeu todo um ciclo de funcionamento daquela escola. As datas, como é que funciona a festa de Dia das Mães, a festa da família, a festa junina. Ela já cumpriu a semana de prova, mas enquanto ela está chegando, ela ainda não cumpriu um ciclo dentro daquele ambiente. Então, eu acho que uma primeira dica é essa. Convide as famílias de primeiro ano para essa aproximação aí antes do semestre acabar, né? Muito bem. E, bom, parte disso a gente já respondeu, mas como fazer estruturado um trabalho de fidelização, Andresa? Eu acho que a gente tem que pensar numa área da escola que não existe na maioria das escolas, né? Eu já conheço algumas que a gente já implementou isso. Então, até quando eu era diretora do Elvira Brandão, a gente tinha dentro do Elvira uma liderança de relacionamento. Outra escola que eu trabalho certos, existe uma liderança de relacionamento, onde eu faço mentoria hoje. Por quê? Porque a gente entende que uma pessoa de relacionamento, ela vai estar atenta a cuidar dessa fidelização. Então, não é que ela vai ficar ouvindo reclamação e levando para a coordenação, não é disso que a gente está falando.
Então, quando a gente fala dessa fidelização, a gente fala de estabelecer uma relação com essa família. Então, eu acho que pensar quais são as estratégias que a gente tem, quais são as estruturas que a gente tem para construir isso, é um bom indicador. Assim, eu tenho uma área de relacionamento, eu tô comprometido com criar uma relação, então eu acho que a gente pode começar por aí, né? Enfim, quando a gente olha para a nossa escola, quem cuida da relação? Porque a coordenação, ela cuida do professor, do pedagógico. Ela também, ali, o orientador, a liderança socioemocional, ela pode cuidar da família no âmbito de chamar para alguma questão pedagógica, mas a relação é maior do que isso, né? Então, quando a gente começou a implementar o NPS, que é uma pesquisa que vale muito a pena para a gente poder trabalhar com a fidelização e entender como está sendo a jornada desse nosso usuário, a gente via que tinha muita fricção na parte financeira, por exemplo. A família recebia o boleto errado todo mês, era isso que irritava ela. Então, não necessariamente está no pedagógico que a gente precisa cuidar, está na portaria, a hora que recebe a criança. E quando a gente roda uma pesquisa, a gente tem esses indicadores para mensurar o que está acontecendo dentro daquele relacionamento, né? Então, acho que a gente já foi trazendo aí algumas ações. NPS, criar uma área de relacionamento, uma reunião com as famílias de primeiro ano, onde a gente pergunte o que a gente prometeu para vocês, a gente entregou nesse semestre? O que a gente disse que acontecia nessa escola de fato acontece? Então, eu acho que são ações que a gente pode ir fazendo com esse intuito aí de criar essa relação, né? Muito bem. E eu acabei não falando, mas ainda bem que a nossa audiência está ali junto conosco. Nós estamos abertos a perguntas e vamos respondendo ao longo da conversa para que a nossa conversa seja dinâmica. E o Rodrigo nos escreveu o seguinte. Ele primeiro disse boa noite. Boa noite, Rodrigo. Vocês acham interessante criar um evento no início do ano para novas famílias, entre fevereiro e março, ou uma aproximação individual? Sim. Acho essencial, Rodrigo. Assim, a nossa experiência é o quê? A gente chama, assim, educação infantil. Naquele momento, a direção da escola está ali para se apresentar. Ela conta como é a estrutura da escola. A gente faz até uma facilitação que chama Word Café. Já vou deixar uma dica até de como pode ser essa reunião. Como é que funciona o Word Café? Você coloca 3 mesas, cada mesa com uma pergunta. Uma pergunta pode ser essa. O que a gente prometeu quando você veio visitar a escola está acontecendo? A gente está te entregando o que você comprou? Outra pergunta, o que você vê de diferente entre a escola que você estava e essa que você veio agora? E mais uma terceira pergunta que pode ser mais particular. Fica uma pessoa, aí as famílias vão rodar essas 3 mesas naquela cartolina respondendo a essa pergunta. Fica uma pessoa da família fixa e as outras vão rodando. E a gente que está ali trabalhando na escola fica acompanhando esse processo. 10 minutos em cada mesa, depois eles leem. A quantidade de indicadores que tem numa facilitação dessa é sensacional. Assim. Então, eu acho que vale chamar por segmento. Eu tive uma experiência esse ano de uma coordenação de uma escola que eu atendo em Vitória, que me diz assim, eu estou atendendo pai desde que começou o mês de abril. Tá, mas quais pais? Quando a gente foi mapear a agenda, eram pais de primeiro ano do fundamental. Por quê? Não tinha a ver com o processo de alfabetização, eles eram famílias novas na escola. A escola começa a partir do primeiro ano. Então, na verdade, eles estavam procurando porque eles queriam conhecer a coordenadora, conhecer a professora. É diferente daquela reunião de começo de ano, que você junta todo mundo na sala, que você... É outro tipo de reunião. E aí a gente organizou um café com esses pais e a gente pensou cada detalhe desse café, desde a hora que ele era recebido na porta. A gente falou com o porteiro, olha, a gente vai fazer uma reunião, o objetivo é esse. Quando você trouxer, quando as famílias chegarem, leva as famílias até essa sala, porque muitas vezes a família chega e fala assim, vai ter uma reunião, o porteiro fala, não estou sabendo não, vai lá na recepção, a recepção também não estou sabendo não. Aí você já ferrou a sua reunião de relacionamento. E ninguém estava nem sabendo que tinha reunião,
Então, são esses detalhes. A gente aprontou uma sala com flores, com um café bacana, com uma música, com as carteiras em círculo, para ambientar com esse objetivo. A gente precisa ter claro que as reuniões elas têm objetivos diferentes, né? E as famílias saíram mega satisfeitas e pararam de ficar fazendo agenda com a coordenadora, porque ali ela foi 100% das famílias compareceram à reunião, das 3 turmas de primeiro ano. Por quê? Porque eles estavam querendo esse momento. Então, eu acho que é essencial, faz por segmento, por turma. Como são poucos alunos novos, é complicado, porque fica pouca gente na reunião se você faz por série, né? Então, por segmento, ela funciona muito bem, assim, mas precisa fazer. E já manda para a família, assim, passaram 3 semanas de aula, já manda um convite para daqui a 10 dias fazer esse tipo de reunião. Legal. Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Fique à vontade para escrever outras. Espero que você esteja gostando. Débora, e o que não pode faltar na campanha de rematrícula? Eu tenho uma lista enorme, mas indo um pouquinho... Então, vamos lá, veja bem, se você vai com uma lista enorme, nós vamos até altas horas. Mais ou menos, não, tô brincando. Mas assim, indo um pouco nessa carona aqui da Andresa, a gente costuma falar que é muito importante a escola realmente se conhecer, né? E conhecer realmente o público com quem ela conversa e para quem ela atende, como ela atende. Quando eu falo público, não estou falando somente as famílias, tem somente os estudantes, mas também os próprios colaboradores. Então, quando você tem um trabalho de comunicação interna que ele é muito bem engajado, essa experiência, né, do cliente que a Andresa está trazendo, ela passa a ser muito mais valiosa, porque a gente transparece, na verdade, dentro dessa relação, a total organização, né, e total cuidado com o que você está falando e com quem você está falando também. E aí, falando de escola em si, existe é muito sazonal, né? Tem alguns momentos que eles acontecem todos os anos. Então, a gente já entende que os pais, que a Andresa está trazendo, né? Os pais que acabaram de colocar seus filhos na escola, né? Uma escola nova, eles vão ter várias dúvidas ainda, né? Imagina vocês aí que trabalham, ou, né, que entram em escola também, professores, enfim, a gente sempre tem um período ali de adaptação, e essa adaptação ela não vai se dar somente com o filho, a filha, dentro daqueles uma semana de adaptação da criança, não é isso que eu estou falando da adaptação, inclusive, da comunicação, dos canais de comunicação e por aí vai. Então, o primeiro ponto de tudo é ter um estudo bastante aprofundado do que aconteceu, pelo menos no último ano, em relação à campanha de rematrícula. Eu costumo falar que você precisa ter, pelo menos ali, o percentual de rematrícula que foi fechado até o mês de dezembro, para você ter um parâmetro ali também, e depois saber, por segmento, a representatividade ali, por segmento também, do que representou, né, de rematrícula. Então, nisso, só de você ter isso organizado, você já consegue identificar o segmento que existe um número, uma questão mais sensível para você já tratar isso, né? Então, se você identificar que, por exemplo, não teve o percentual de rematrícula ele foi mais baixo, vamos supor, ali entre anos finais ou ensino médio, a gente tem vários poréns ali, a gente tem vários motivos para isso acontecer. Tem um motivo natural de evasão, que acontece mesmo, mas tem outros motivos que a gente precisa identificar. Então, o primeiro ponto é a gente ter esses números, esses dados do último ano para você ter um pontapé inicial, tá? O segundo ponto que a gente coloca que não pode faltar é você entender o contexto social também, econômico, né, que a gente está vivendo, porque isso influencia completamente na decisão da família também de dar continuidade à escola ou não, ou de trocar de escola. Lembrando que a gente estava conversando também antes, né, falando, né, que hoje existe muita concorrência, né, em 4 quilômetros ali de raio a gente tem mais de 10 escolas às vezes. Isso faz que exista uma oferta muito grande e fica cada vez mais difícil você conseguir se diferenciar dentro dessa área, dentro desse setor. E não é que você não tenha diferencial ou não, todos têm, né? A questão é como você passa isso para a família, como que você divide isso com seus estudantes, como que você consegue, de fato, mostrar, através das práticas pedagógicas, exatamente a sua proposta pedagógica, né? Porque a gente vê muito isso em escola. Tem propostas pedagógicas muito boas,
mas não consegue trazer isso de uma maneira prática, né, ou de uma maneira um pouco mais clara na comunicação. Outro ponto que a gente coloca, super importante para uma campanha de rematrícula, é a questão da pesquisa. Então, você precisa ter uma pesquisa não somente de NPS é super importante, como a Andresa comentou, super importante, você saber realmente o índice de satisfação das famílias e o índice de satisfação dos estudantes também em relação à escola, né, a proposta da escola. Mas, além disso, uma pesquisa muito clara e objetiva do como que esse pai, essa família, ela espera de uma campanha de rematrícula. Vou dar um exemplo simples, assim, às vezes a gente cria um kit, aí a gente cria um brinde, aí a gente cria mais um monte de coisa e a família só quer promoção, a família só quer um percentual ali de desconto maior, ou um pouco mais agressivo. É possível fazer? Não sei, né? Mas o interessante é você... Depende. Mas o interessante é você perguntar isso para as famílias, porque a gente coloca um esforço tão grande, uma energia tão grande, desenvolvendo campanhas, porque você é criativo e tal, quando você vai ver, não está atendendo o que de fato a sua família precisa. Então, isso também é importante. O outro ponto que a gente fala é o alinhamento ali da política de desconto. O que acontece em muitas escolas? Existem escolas que estão localizadas dentro de um raio em que o público delas, eles são muito sensíveis à questão do preço. Então, na hora que você começa a falar de campanha de rematrícula, a gente tem um reajuste, né, gente, que acontece todo ano. Então, qualquer reajuste que a gente fale, já vai vir, a recepção deles, né, já é diferente, já é mais difícil, né, não tem uma aceitação bacana, porque a gente está mexendo, né, literalmente aí no valor da mensalidade. Então, por isso que quando a gente tem esses valores de reajuste e quando a gente tem a oportunidade de entender o público, a gente cria uma comunicação que ela seja muito mais estratégica, inclusive trazendo já dentro dessa campanha de rematrícula o que a gente está trazendo de diferencial ali para 2024. Porque a gente está tentando justificar, inclusive, né, o valor que a sua escola tem. Então, acho que isso é um ponto importante também. Além disso, eu acho que o fato da capacitação dos colaboradores, né, e da qualificação deles, no sentido também de relacionamento, de atendimento, de estar pronto para atender pessoas ou famílias que estão insatisfeitas, né, de fazer aí um trabalho de comunicação muito claro, muito gentil, inclusive. E aí, dentro disso, a gente costuma orientar as escolas, né, a fazerem uma comunicação diferente. Então, uma comunicação para quem é inadimplente é uma coisa. E a comunicação para quem não é inadimplente é outra coisa. Por que isso, né? Porque quando a gente está numa situação de inadimplência, ser cobrado é muito ruim. E cobrar também é muito ruim. Então, sair um pouco daquela zona de conforto da gente ter uma régua de comunicação somente de cobrança, né, faz tantos dias que, né, a mensalidade está em aberto, aí manda uma... Não, fazer algo muito mais bem elaborado do que isso, para que você consiga se mostrar também parceiro da família e para que você consiga reverter essa situação e, além disso, identificar de fato assim, quais são os motivos, né, da inadimplência. Tem vários motivos aí. E esses motivos, eles nos ajudam, inclusive, a trabalhar lá a campanha de matrícula. Então, se a gente não tiver uma política de desconto boa, né, e boa que eu digo em todos os sentidos, né, que as pessoas que vão atender consigam, de fato, cumprir com essa política de desconto, a escola passa a ser praticamente assim, um lugar em que todo mundo acha que tem promoção. E não deveria ser desse jeito. E quando você faz desse jeito, você tem valor, né, no que você está entregando. A gente está entregando educação, a gente não entrega um produto. Concordamos plenamente, né, Andresa, com tudo que a Débora contou aqui pra gente. Eu acho que ela teve um probleminha com a internet dela, já que ela deve voltar. Opa! Voltou. E o último que a gente colocaria, que é super importante, é definir essas metas. Então, até dezembro, eu quero fechar quantos % de rematrícula? E aí, o que eu vou fazer, né, para fechar esse percentual de rematrícula? Geralmente, o ideal é você trabalhar por segmento, né? Você fazer um trabalho por segmento em que você consiga dividir em fases. Então, se começar em agosto é a primeira fase, setembro a segunda e assim por diante. E nessa primeira fase, obviamente, que a gente quer adiantar sempre para garantir, até para ter uma previsibilidade aí financeira. Então, a gente precisa
organizar essa comunicação da primeira fase para que a gente consiga realmente ter uma conversão aí que seja relevante para a escola, né? Resumindo, Gustavo, são esses pontos. Resumindo. Olha, não fomos até altas horas, hein, Andressa? Com a lista, mas vamos lá. Sobre... tem a previsibilidade, mas também tem o desafogo, né? O gestor de escola usa muito da campanha de rematrícula para poder prever, poder realizar ou executar o pagamento do 13º das escolas, tem as férias. Então, se a gente for ver a realidade, ela é no dono da escola, ele sabe o quanto é cada nova rematrícula realizada, cada aluno fidelizado, conta muito para que o negócio seja próspero. E seguindo aqui o nosso combinado de responder a todos, a nossa amiga... Ai, eu perdi a pergunta. Só um minuto. A Thalita Paiva. Ela falou que ela adorou o exemplo do porteiro, Andressa. E... Mas gente, é o nosso dia. Ela falou, nossa, mas eu achava que só acontecia isso aqui. Não, imagina, fica tranquilo que acontece isso por todo lado. Como encontrar a melhor forma de comunicar os diferenciais, diferenciando a comunicação interna e externa. E aí, o que vocês podem contar e explicar de melhor para a Thalita? Posso começar? Primeiro, gente, o que são diferenciais, né? Eu acho que toda vez a família, na hora que ela busca por uma escola, quando ela está buscando por uma escola, ela vai visitar várias escolas, já começa por aí. Então, o que as escolas têm em comum? As escolas têm em comum seus currículos, né? Porque está lá na Base Nacional Comum Curricular. Isso é o comum. O que ela passa a ter de diversificado, né? De diferencial? Aí podem ser várias outras atividades, então pode ser a robótica, pode ser a sala maker, pode ser um monte dessas atividades, mas além disso, tem a ver muito com a cultura. Então, a maneira como vocês lidam ali o dia a dia da educação e os professores e toda a mentalidade que vocês desenvolvem ali sobre educação, esse pode ser um dos diferenciais, né? Assim como pode ser várias outras atividades também. Só que para você conseguir comunicar isso, você precisa ter isso muito bem planejado, e aí a gente fala até de editorial mesmo, né? Então, hoje, os colégios com quem a gente trabalha, a gente faz um trabalho totalmente prévio mesmo, né? De entender o que a gente vai falar nas redes sociais, que seja, no site, no blog, só que tudo o que a gente vai falar, ele é estratégico para mostrar os diferenciais da escola. Então, se eu vou falar de cultura maker, eu não vou falar que tem cultura maker, eu vou mostrar uma prática pedagógica da escola que demonstre que eu acredito na cultura maker. Se a minha proposta está falando que a minha educação é baseada em projetos, eu não vou falar, nós acreditamos na educação baseada em projetos. Eu vou mostrar para aquelas famílias que, através dos projetos, e isso acontece em vídeo, em texto para blog, em programa, em entrevistas, enfim, existem projetos que estão acontecendo ali que justificam e que apoiam, justamente reforçam essa prática pedagógica. Então, para fazer isso, quais são os diferenciais? E aí, esses diferenciais, se você colocar uma lista lá, tem os 5 principais diferenciais. Isso tem que estar na boca de todo mundo da sua escola. Se vocês têm 5 diferenciais que vocês elencarem, então a equipe do atendimento tem que saber, os professores têm que saber, a escola inteira tem que saber, né, que eu acho que é importante, para que todo mundo esteja na mesma página e que a gente juntos consiga ter como um posicionamento esses 5 diferenciais, né? A gente estava num treinamento no colégio que a gente atende, que é o Colégio IED, inclusive, foi muito legal quando eu perguntei sobre quais eram os diferenciais. E as meninas que atendem as famílias, elas não falaram dos diferenciais. Elas falaram assim, como diferenciais, eu tenho um aplicativo para conversar com a família, eu tenho outro aplicativo de segurança, eu tenho... Nada disso é diferencial. Nem o material didático hoje é diferencial, porque você pode mudar ele, né? Então, a gente tem que achar realmente quais são os diferenciais. E o outro ponto é, se puderem fazer uma pesquisa em campo de outras escolas, para vocês conseguirem ter uma pesquisa de mercado mesmo, de principais 5 concorrentes, e saber o que eles têm no currículo, o que eles têm de aulas extracurriculares, o que eles têm como proposta pedagógica,
como que é o site deles, como que é o Instagram deles, aí vocês vão identificar o que é o diferencial de vocês de verdade. Porque esse negócio de dentro para fora, às vezes quem está de fora para dentro não está enxergando a mesma coisa que vocês estão enxergando. Então, eu acho que esse é o caminho para conseguir realmente definir quais são os diferenciais e como que você consegue comunicar isso. E assim, nos diferenciais tem o que a Andresa falou lá no começo, que o que a família que está conosco naquela escola enxerga naquela escola. Então, nada melhor que o nosso usuário, o nosso cliente, ou aquela pessoa que é nosso parceiro que está ali, ele nos conte o porquê. Então, fica mais fácil para você definir os diferenciais e não ser uma visão só do dono, né? Sim, e o que é interessante é que quando eu vou nesses treinamentos, aí eu falo assim, né, começa o funil de vendas, né? Tivemos 100 visitas, 50, né, 100 visitas não, 100 cadastros, aí tiveram 50 visitas. Das 50 visitas, 30 não fecharam. Aí você pergunta, e por que eles não fecharam? Quais são os motivos? Aí já começa a se enrolar, porque não sabe muito quais são os motivos. Aí depois pergunta, tudo bem, mas 30 não fecharam? Quantos fecharam? 10 fecharam. E por que eles fecharam? Ninguém pergunta. A gente só está olhando porque é negativo. A gente tem que perguntar o positivo, porque é ali que eles vão dar todo esse direcionamento. Por que escolheram a minha escola, então? Né? Deixar eles falarem. E implementar isso no atendimento e no marketing mesmo, né? Isso é importante, porque aí você vai começar a ouvir coisas que você sequer imaginava, né? Eu acho que é um pouco esse caminho, assim. E aí, Andresa? Bem, eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver como é que eu articulo uma coisa com a outra, né? Então, a pergunta da Thalita foi como é que a gente apresenta os nossos diferenciais. Eu vou falar uma coisa que vocês vão achar que eu sou doida, mas eu não sou doida, tá? Todo mundo na escola tem que assistir aula. Verdade. Todo mundo da escola tem que assistir aula. Todo mundo tem que ter pelo menos 1 hora semanal que vai entrar numa sala de aula e assistir uma aula. A recepcionista, a faxineira, o porteiro, a menina do atendimento, o pessoal a gente não está falando de matrícula nova hoje, né? Só de rematrícula. Então, eu vou me ater à rematrícula. Mas, assim, todo mundo tem que assistir aula. O dia que eu estava como diretora do Elvira, eu coloquei isso e falei, vai todo mundo para dentro da sala de aula, você muda tudo. Porque, assim, a gente só sabe falar da escola se a gente estiver dentro da sala de aula. E você, diretor, também tem que assistir aula. A tua cultura tem que estar aqui. Você estar dentro de qualquer sala de aula não é um evento, é a sua rotina. Então, se um porteiro escuta uma coisa da mãe, gente, que tem hoje gente para escutar coisa é o porteiro, né? Ele escuta Esse uma aí coisa, sabe de tudo o que acontece. e a gente valoriza pouco isso, sabe? A gente valoriza pouquíssimo. Então, assim, se a gente coloca ele está falando assim, olha, as mães aqui do 6º ano estão dizendo que esse negócio de aula de socioemocional é uma perda de tempo. Você bota ele um dia para assistir uma aula de socioemocional. Quando a mãe estiver falando, e a mãe confia nele, tá? Ele vai falar, não, eu já assisti uma aula lá de socioemocional, não é nada disso, não. Eu vi que os meninos fizeram isso, 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 isso. Se você pega a sua faxineira e coloca ela para assistir uma aula de educação infantil, ela vai entender que a produção das crianças não é lixo e não é bagunça. Mas ela só vai conseguir entender isso se ela estiver dentro da sala de aula. Então, o teu diferencial está na relação, está na fala das pessoas. E as pessoas só sabem falar daquilo que elas vivem. Se elas não vivem, elas não são capazes de falar. Isso foi uma coisa que eu anotei. Outra coisa que eu anotei, que é muito interessante também, gente, que também não é coisa de doida, também funciona, tá, gente? Porque as escolas que eu atendo, a gente faz isso. Toda sexta-feira, pede para alguém da coordenação pegar a agenda da semana seguinte, descer lá na recepção e bater a agenda com as pessoas da recepção e da portaria. Tipo, segunda-feira tem saída pedagógica da educação infantil. Terça-feira tem prova substitutiva. Vocês sabem o que vai acontecer na saída pedagógica? Que horas que o ônibus vai chegar? Onde que o ônibus vai parar?
Se algum pai ligar, tem que vir de uniforme, porque é disso, disso, disso. Vocês têm alguma dúvida? As meninas da recepção vão tirar as dúvidas dela. A hora que o pai ligar, ela vai saber responder, ela não vai passar para você a ligação. Ah, tem prova substitutiva. Tu sabe o que é prova substitutiva? Não, ela não sabe. Se ela não sabe, ela vai passar para tu responder. Se você falar desse e explicar para ela, ela vai saber o que é prova substitutiva. Ela vai saber como paga a prova substitutiva. Que horas vai ser a prova substitutiva? Gastem meia hora da sexta-feira de vocês para fazer um processo formativo de quem está cara a cara com a família. Recepção e portaria. Isso adianta muito, muda a vida da gente. Outra coisa que eu anotei aqui é: a gente só se engaja se a gente sabe o que a gente está falando. É tipo assim, engajamento foi uma palavra que teve uma época, uns 6 anos atrás, que tudo era engajamento, né, gente? As palavras da moda, né? Era é inovação, é metodologia ativa, é engajamento, tá? A gente não pode falar para a nossa comunidade escolar, seja família, seja estudante, seja... Gente, olha, vocês precisam se engajar com o quê? A gente tem clara a identidade da nossa escola. Uma pergunta para você, anota essa em letras garrafais para você fazer amanhã. Você revisou o seu PPP depois da pandemia? Ele não é mais o mesmo PPP que ele era antes da pandemia. Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores? Essa era uma pergunta, Andressa. Espera aí, antes da gente seguir, vamos na nossa audiência rotativa. O que é um PPP? O que é o PPP? Não é uma apresentação de PowerPoint, que eu aposto. Não é. Não é aquele negócio que lá em 2005, 2006, nem me lembro, a Secretaria de Educação, a Delegacia de Ensino falou assim: vocês precisam fazer um PPP para me entregar. E a gente, enquanto escola, fiz parte disso, tá? Paguei alguém para fazer o PPP, entreguei uma cópia lá e a outra estava na minha gaveta. Nunca mais visitou. Nunca mais visitei. O PPP que vai dizer que escola é essa, que identidade de escola é essa. Vocês precisam fazer de forma séria. No mínimo, gente, missão, visão e valores. No mínimo, porque é isso que vai alinhar a tua comunidade escolar com a tua identidade. Porque se você bota lá no PPP que você tem um valor que é compartilhamento, sei lá. Aí o pai vai olhar e vai falar assim: ah, mas eu não gosto que meu filho compartilhe nada com ninguém, porque eu quero que tudo seja dele. Ele não vai matricular nessa escola. E acontece, tá, gente? Muito, tá? Então, mas quais são os valores? Vocês precisam parar e revisitar o PPP de vocês, olhar para isso de maneira séria, contratar alguém que faça esse trabalho de forma séria, não é fazer para entregar para vocês. É convocar as reuniões, fazer a facilitação. Eu, quando faço isso nas escolas, é um processo de aprendizado, de reflexão incrível. Incrível, que a gente aprende olhando para esse documento. As pessoas riem, falam assim: a gente escreveu... Gente, eu já peguei PPP que missão e visão era a mesma coisa. Não dá para ser. Visão é onde quer chegar, missão é o que eu faço. Isso eu já aconteceu comigo. Várias, eu faço muito bem. Várias vezes. A pessoa olhar para mim e falar assim: mas não é a mesma coisa? Missão e visão não é a mesma coisa. Gastem tempo e dinheiro fazendo isso. É isso que vai dar, que vai sustentar. Antes de currículo, né? Você tem a BNCC. A BNCC não é currículo. Currículo são as práticas pedagógicas que acontecem dentro da sua escola. PPP não é currículo, é PPP. Regimento escolar não é currículo, não é PPP. Cadê os documentos dessa escola? Eles foram feitos de forma séria. E uma última coisa que eu anotei aqui foi: tudo que eu falei sobre as famílias de primeiro ano, tudo, coloca as famílias e estudantes. Façam o mesmo com os estudantes. Chamem os estudantes para falarem. Criem espaços de assembleia dentro da escola de vocês. Não é reclamação, é fala, é construção colaborativa, é pensamento colaborativo. Convidem os estudantes a falarem. E outra questão muito séria é: tenham mapeado o processo de fidelização de final de ciclo. Educação infantil para o primeiro ano, quinto para o sexto, nono para o primeiro. A gente não pode pensar nisso em setembro, a gente tem que pensar nisso em janeiro.
Não é em setembro, é em janeiro. Eu acho que eu anotei isso aqui, não sei se tinha a ver com o que a Thalita perguntou, com o que a Débora falou, mas foram surgindo dos sites, eu fui anotando aqui. Bom, eu cheguei à conclusão que se você é louca, eu também sou. Porque eu acredito em tudo que você falou. Então, acho que estamos num bom caminho. E você, Débora? Também, eu acho que tudo que a Andresa falou faz 100% de sentido, né? E principalmente quando ela diz, né, que a gente precisa viver a escola, né? A gente precisa estar realmente ali, porque viver a escola é você entender que vai ter conflitos pequenos com as famílias, que cada família tem seus valores, que isso impacta diretamente, né, no comportamento daquela criança em sala de aula, que tem a questão do professor, né? A gente até comentou, né, Andresa, que o professor ele está muito estafado, ele está muito cansado, porque ele está sendo muito cobrado, está sendo muito exigido, e está difícil, né, lidar com o que está acontecendo atualmente, né? A gente está desde da questão da pandemia até agora, esse período pós-pandêmico, então a gente vê um monte de diagnóstico até errado, até equivocado, por conta de um comportamento que a gente falou muito de defasagem de aprendizagem acadêmica, mas o que mais teve foi defasagem de aprendizagem de convivência, né, de socialização. Então, a gente percebe isso que a Andressa está falando, essa questão de assistir aula. Eu assisto algumas aulas e eu vejo como difícil. Às vezes eu fico pensando, gente, eu não queria ser esse professor. Porque é muito difícil lidar com as crianças, é muito difícil lidar com os adolescentes, e eu acho que eles estão fazendo um trabalho ali vitorioso, sabe? Sinceramente. Então, acho que tudo que ela disse me coloca aí como louca também, Gustavo. Concordo 100%. E eu acho que tem uma questão assim, Gustavo, a gente perceber, quando a gente fala de níveis em organizações, e aí eu estou falando de negócios, né, que eu gosto muito, uma economista pedagoga, ela vai para cá e para lá, né? Quando a gente fala de negócios, a gente tem 3 grandes grupos. A gente tem o estratégico, tem o tático e tem o operacional. O estratégico é a direção da escola. Diretor, mantenedor, isso tudo precisa cuidar da estratégia. As demais lideranças são táticas, elas precisam saber qual é a estratégia e o que elas fazem em cada uma das suas áreas. E o restante da escola é operacional, gente. Professor é operacional, todo mundo é operacional. A estratégia precisa ser cuidada pela gestão. Por que eu estou falando isso? Eu tinha uma meta lá, aumentar o número de alunos. Isso não é meta, gente, isso é sonho. E quem tem sonho é princesa da Disney. A gente não é princesa da Disney, tá? Então não adianta ficar sonhando. Então a gente tem que ter meta, que é diferente de sonho, né? Então a minha meta é aumentar. Ok, a minha meta é ter quantos alunos. Estamos falando de fidelização. Historicamente, quantos % dos meus alunos se rematriculam? Se é 80%, não adianta eu ter uma meta de 95%, que isso não é meta, isso é autossabotagem, tá? Verdade. Então, eu ir de uma meta de 80 para 85. Beleza. Aí eu vou falar assim, eu quero, aonde eu tenho questões de fidelização? Olhei meus indicadores. Sai muito aluno do 9º ano. Eu, estrategicamente, como diretora da escola, se eu vou assistir aula, eu vou assistir no 9º ano, eu não vou assistir no 7º. Entendeu? Porque eu quero entender o que está acontecendo naquele 9º ano que os meus alunos vão embora. Se eu quero aumentar o meu número de alunos no 1º ano, na alfabetização, eu já fiz isso muitas vezes. A meta era aumentar o número de alunos no 1º ano do médio e no 1º ano do fundamental. Eu fazia ponta no lápis das crianças no chão da sala do 1º ano. Porque eu, como diretora da escola, estou naquela sala. O meu entrar em sala ele é estratégico. Ele tem intencionalidade, ele não é do nada. Ah, Andresa mandou assistir a aula, calma aí que eu vou entrar na aula amanhã. Não é. Primeiro, gaste tempo pensando na sua estratégia para ver em qual sala de aula você precisa entrar. Porque senão você vai perder tempo, entendeu? Não vai resolver o problema. A gente, na nossa audiência, a Betânia, tem algumas constatações aqui. A campanha de matrícula tem que ser envolvida todos os setores do colégio, como nós conversamos aqui. Há ainda uma visão que é só a secretaria que tem que cuidar da campanha de rematrícula, e isso não é uma verdade. E ela também colocou que a pesquisa com concorrentes é fundamental. Muito obrigado, viu, Betânia? Agradecemos suas contribuições. Bom, eu acho que a gente já conversou um
bom tempo aqui sobre rematrícula. Tem muito mais assuntos. E por como isso tem muito mais assuntos, a gente desdobrou o assunto rematrícula em 4 episódios. Isso. Se eu não estou errado. Se não estou errado, quebramos em 4 episódios. Este primeiro é o que não pode faltar na hora de planejar a campanha de rematrícula. Comigo hoje a Andresa e a Débora. Muito obrigado. Na semana que vem, terça-feira, e os meus anjos aqui me ajudem, falaremos sobre a importância das pesquisas para realizar a campanha de rematrícula. Olha aí, meninas. Então, semana que vem, terça-feira, 3 da tarde, então não vai ser nesse horário das 7, 8 da noite. Às 3 da tarde, estaremos aqui falando sobre a importância da pesquisa. E que vocês gostariam de encerrar, de fechar esse assunto? Andresa e Débora. Pode começar, Andresa. Posso? Então vamos lá. Vamos por ordem alfabética, então. É que a gente falou muito, juntou todo mundo que fala muito. Eu acho que a primeira coisa assim, a gente já falou muita coisa, né? Então eu acho que é olhar documentos identitários, ter um cuidado especial com as famílias de primeiro ano, uma escuta, uma acolhida diferenciada, escutar os alunos de vocês, cuidar das séries de transições, criar uma organização de fato aprendente. Vou indicar um livro, chama A Quinta Disciplina, do Peter Senge. Ele fala sobre organizações aprendentes, né? Então é um livro obrigatório, assim, mudou minha vida esse livro, né? E busquem rede, gente. A gente tem uma cultura dentro da escola de achar que todo mundo é concorrente. Não é todo mundo concorrente, sabe? A gente precisa se unir em redes. Então, hoje, o que eu faço da minha vida é conectar escolas, conectar pessoas, criar redes. Hoje eu estou aqui por uma rede. Um dia, alguém me indicou para a Débora para falar numa escola que ela atende sobre tecnologia no fundamental e nos iniciais. E aí eu fui lá gravar um podcast e aí já participei, conheci o Gustavo na Bet Educar, eu fui lá no stand da Sofia, fiz um podcast, gravei um podcast, hoje estou aqui. Então, como é que a gente entende um mundo de relações, um mundo de conexões, assim? Como é que a gente, de fato, está disposto a se conectar com as pessoas? Então, tem meu Instagram aí, se vocês quiserem continuar o papo, juro que eu respondo todo mundo, pode não ser no mesmo dia, mas eu respondo. É a.amorelli Educação, né? Entra lá, eu mando o WhatsApp. E a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Rede Aprendente. E Débora está lá, né, Débora? Tem quase 200 escolas lá hoje. E a gente coloca dúvidas, tipo, uma escola de Campos dos Goytacazes coloca uma dúvida. Gente, quantas auxiliares por aluno vocês têm numa turma de alunos de 2 anos? E sai respondendo aquela galera do Brasil inteiro. E a gente gera aprendizagem, gera compartilhamento. Quem quiser entrar no grupo, me manda lá um oi pelo Instagram, que eu mando o link do WhatsApp para vocês. E é isso, criem conexões dentro da escola de vocês, conexões com as famílias. Escola é todo mundo. Escola é todo mundo. Essa era a minha principal frase quando eu era diretora do Elvira. Quando alguém vinha falar para mim, Andresa, a escola, eu falava, você está querendo falar de quem? Escola é pai, é mãe, é a madrinha que ajuda a pagar, é a avó que leva, é a equipe de educação física, é a gestão, o pai, o aluno, todo mundo da escola, né? Então, a gente precisa se enxergar escola. Acho que era isso. Bem, Andresa, muito obrigado, viu, por seu tempo, por essa parceria, e que tenhamos muitas outras conversas juntos, e que não vai faltar assunto. E sobre o arroba, nós vamos colocar lá no chat agora o seu arroba, o arroba das Antonelas. A Débora se diverte com o meu Antonelas, que não é Antonelas, mas é que são muitas Antonelas nessa Antonela. E o arroba das Soluções Sofia. Nos sigam, conversem conosco, estamos lá à disposição para conversar, para tirar dúvidas e seguir. E você, Débora, como a gente encerra essa conversa?
Bom, primeiro eu queria dizer assim, tudo que a Andresa disse, eu assino embaixo. Acho que o ponto mais importante aí da campanha de rematrícula é a gente realmente estar aberto mesmo a ouvir, a escutar, e escutar mesmo, né? A gente conseguir entender quais são os anseios, as expectativas das famílias, dos estudantes. Às vezes a gente tem muitos processos, né? Ou a gente padroniza muito, né, dentro da escola, e a gente fica dentro daquele sistema, então a gente não consegue enxergar um pouco de soluções ou de saídas, até e pequenas soluções, pequenas saídas, na verdade, elas podem trazer grandes transformações para a escola, grandes transformações. Seja um sinal que é chato, colocar uma música em vez do sinal, coisas muito pequenas e simples, mas que fazem toda a diferença. E além disso, por mais que a gente faça pesquisa de concorrência, que é comum a gente falar sobre isso, ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que todas as escolas, todas essas que eu falei, das 10 escolas em 4 quilômetros, ela tem praticamente a mesma ideia, que é a gente formar cidadão aí para uma sociedade que está tão carente de pessoas que realmente transformem o mundo. E eu acho que é para isso que a gente está na educação, acho que esse é o nosso maior propósito, todos nós juntos. A importância da conexão com pessoas sem preconceitos, né? Conseguir ir lá dentro, a gente tem clientes aí, não sei se eles estão me assistindo, um visitar o outro, um conversar com o outro, entender que foi legal, que eu acho que teve uma pessoa que comentou, mas eu achei que isso acontecia só na minha escola. Não, vá em outras escolas, faça essas conexões, né? Então, assim, hoje eu, Débora, sou muito aberta a isso. A Andresa conheci através realmente desse convite que a gente fez, né, para ela participar do podcast, assim como o Gustavo, entre outras pessoas super importantes aí na área da educação, que vem só para somar e que tem propósitos muito parecidos. Então, acho que quando a gente tem esse propósito, ganha muita força. Eu quero agradecer, espero que vocês sigam também a Agência Antonella, né? Vocês colocaram o arroba ali. A agência realmente faz um trabalho bastante carinhoso e bastante cuidadoso com a comunicação e o marketing aí das escolas. Obrigada. Muito bem, eu que agradeço. Foi um prazer tê-las aqui conosco. Convido a todos que aqui estão nas próximas semanas estarem conosco. Então, semana que vem, 3 da tarde, a importância das pesquisas para realizar a campanha de rematrícula. No dia 27, 3 da tarde, ações para a campanha de rematrícula que ajudam na fidelização dos alunos. E, por fim, no dia 4 de junho, como a tecnologia pode ser utilizada para tornar a campanha de rematrícula mais eficiente e prática. Então, temos aqui muitos assuntos ainda a serem ditos, e como vocês bem sabem, rematrícula não começa hoje. Rematrícula começa no dia que o aluno se matriculou. E foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal, muito Ale, obrigado. um beijo, querida. A Ale, que é cliente tanto minha quanto de vocês aí, Gustavo. Muito bom. Uma escola que eu amo. Alessandra. Alexandra, lá de Campos dos Goytacazes, querida. Muito bom. Prazer estar com você aqui, Alexandra. Eu fui recebendo o WhatsApp dos nossos parceiros durante a conversa. Gustavo, essa conversa vai ficar gravada? Nossa, eu não sabia. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Então, essa conversa vai ficar gravada, vai estar aqui no canal, como todas as demais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem. E até uma próxima. Uma boa noite a todos. Tchau, boa noite.